Tá aí, a máquina guerreira. Completaram 125 horas de trabalho, fazendo um trabalho puxado, cortando pedreira, mas finalmente cheguei aqui, já na caixa principal. Estamos aqui. Um trabalho duro, mas necessário. O condomínio Vitrine do Lago está há poucos dias para ver a água encanada, com pH de 7,1, água perfeita para o corpo humano. Tá aqui, coisa linda. Tem umas lajes de pedra enormes, gigantescas, que a hora que a concha bate no chão, sai fogo, sai fumaça. E é na paciência para poder cortar. Esse toazão aqui também é duro para danar para cortar. Mas tá aí, chegou. Essa primeira etapa aqui, agora eu vou voltar soldando os canos. E depois abrir a água, soltar, testar essa primeira fase. Perfeito, beleza? Aí passa para a segunda, que é abrir o restante aqui. Cá embaixo. O resto do condomínio. Um forte abraço a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria sempre revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de darmos início nessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nos oferecer esse sustento diário da nossa fé, aonde na Tua Palavra, Senhor, encontramos força, encontramos o poder necessário e a revelação necessária para que compreendamos a nossa missão e compreendamos mais ainda o Teu chamado de cada um de nós. Dirija a nossa vida, continue nos abençoando e nos conduzindo. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais testemunhos sobre Jesus. Tema muito bacana. Aqui nós temos o Evangelho de João, capítulo 12, verso 32, que diz o seguinte: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Irmãos, o capítulo 12 do Evangelho de João é aquele capítulo que trata da cena onde Jesus estava lá pregando para uma multidão e os gregos chegaram até Filipe e falou: olha, nós queremos ouvir o mestre. E Filipe conduziu eles até Jesus. E Jesus deu sequência na pregação, aonde nessa sequência aparece um momento em que o pai começa a conversar com ele ali diante de todos. Contudo, houve uma divisão naquele grupo, naquela multidão. Uns, ao ouvir aquela voz, interpretaram como se fosse um anjo que estivesse falando com ele, mas num idioma inteligível, contudo não conhecido naquela época. Mas houve essa comunicação e os mais afinados com a palavra interpretaram claramente que alguém estava falando com ele. Outros disseram: não, isso é um trovão, porque a linguagem desconhecida não dava para entender claramente, era uma voz diferenciada do conteúdo normal de que se estava acostumado a ouvir, e já logo interpretaram que era um trovão. Foi o que aconteceu. E ali, uma das revelações que ele faz durante esse contexto foi essa de que quando ele fosse levantado da terra, atrairia todos a ele. Ele mostrando que era o tema central do ministério de Cristo, era esse momento de glorificação, quando ele morresse a morte eterna e fosse ressuscitado dela. É a forma que ele pagaria o preço de todos que pecaram um dia, antes desse momento e depois desse momento. E evidentemente, aqueles antes desse momento, inspirados na misericórdia de Deus, encontrariam nessa ocasião do Calvário, após a sua ressurreição então,
vítima da morte de cruz que ele sofreria, que na realidade, qualquer forma de execução que ele sofresse, ele estaria morrendo a morte eterna. E ao ressuscitar dela, ele estaria demonstrando o ato de vitória sobre a morte eterna, e sobre o pecado nem se fala, se tornando a referência absoluta da graça pacificadora que reconcilia com ele aqueles que um dia caíram e que ainda iriam cair dali para frente. Basta que aceitasse esse sacrifício que ele fez em prol de todos. Ele foi vitorioso. E aqui, ele mostrando essa atração, lembra que lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 14, ele falando com Nicodemos, ele falou a mesma coisa, comparando com a serpente lá do deserto. Quando ele tratou com Nicodemos desse assunto, ele falou a mesma coisa, mostrando o momento da sua vitória sobre a morte absoluta, aquela de Apocalipse 1:7, afirmando que ele foi o primogênito dos mortos. Isso depois de 4.000 anos da descendência de Adão pecando e morrendo. Você referindo que essa morte é a morte, a única que existiu até hoje. E vai existir novamente após o milênio apocalíptico, quando haverá o extermínio absoluto do diabo, seus anjos e todos os que optaram de viver a vida de pecado, de trevas, rejeitando a luz e a graça de Deus. Serão, juntamente com Satanás, extintos para sempre. E nunca mais haverá nem morte, nem pranto e nem dor. Assim está escrito. Humildade. João Batista testemunha novamente. Uma lição bacana isso aqui, viu? Irmãos, aqui nós vimos que João Batista encaminhou André, João, Pedro, Filipe e Natanael até Jesus, mostrando que discípulos tão fiéis como esses, mas que estariam indo em direção ao grande significado de tudo que João Batista aprendeu e viveu até ali, que era Jesus. Não deixa de ser um tanto confuso e paradoxal isso aqui, porque João Batista era primo, apenas 6 meses mais velho que Jesus, era primo dele. E constantemente os discípulos, os seguidores de João Batista, os seguidores de Jesus, lá por trás dos bastidores, daqui e dali se encontravam e estavam discutindo a respeito de quem seria o maior desses mestres. E João Batista, quando isso batia na presença dele, esse tipo de conflito, ele não tinha sombra de dúvida. E foi claro, muito claro, ao expressar aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 25 ao 36, ele deixou bem claro que eu sou amigo do noivo, não sou o noivo. Ele é o noivo. E a igreja é a esposa, é a noiva. Entre o verso 31 e 32, ele deixa bem claro que esse noivo, esse Jesus, é o Filho de Deus e é de origem celeste. Esse momento aqui ele estava tomado pelo Espírito Santo para poder dizer isso aqui, porque do contrário, seu vínculo de parentesco com Cristo deixaria a mente dele confusa ao tentar entender e explicar tudo isso aqui. Entender esse paradoxo de um Deus homem. Ele conheceu um homem, mas não conhecia o Deus homem que ele era. E isso estava começando a ficar claro agora, depois deles adultos, especialmente, do batismo de Jesus para cá. E nessa explicação inspirada que ele vinha dando a esses conflituosos discípulos, lá no verso 33 e 34, ele comenta ainda que o Espírito Santo que ele fornece, que ele dá, não é dado sobre medida. Ou tem ou não tem o Espírito Santo. Ou você recebe ou você não recebe o Espírito Santo. São mensagens muito profundas que João Batista esclarece.
E aqui do verso 35 ao 36, ele ainda fala uma coisa muito dura, que quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas os que desobedecem o Filho não verá a vida, não vai nem ver. Porque sobre eles permanecem a ira de Deus. Sobre aqueles que desobedecem o Filho. Aqueles que desobedecem o Cristo. Ignoram o cristianismo. Pensa que coisa terrível. No terceiro tema, ainda falando de João Batista, nova compreensão do Messias. Aqui já estendendo do capítulo 1, do verso 32 ao 36. Irmãos, na altura do verso 29 ao 34, nós temos que João Batista começa a ampliar aquele ocorrido paradoxal sobre a questão dele apontar o dedo para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois lá em Lucas 17, 18 a 23, ele manda 2 discípulos, depois que ele estava preso lá no cárcere de Herodes, ele manda 2 discípulos lá para saber se ele era aquele que haveria de vir mesmo. Aí se estabelece o paradoxo. Como que ele tinha dito que ele, tudo isso que nós já falamos no tema anterior, e nesse tema agora ainda, ele apontando que ele é o Cordeiro de Deus, e lá no verso 30, ele ainda comenta lá no verso 30, dizendo que esse é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Ele aqui está de forma inspirada, como no verso anterior, no verso 29, dizendo sobre Jesus, revelando a divindade dele. E observe no verso 31, eu não o conhecia, ele afirmando essa parte divina dele, ele não conhecia, não tinha essa clareza, essa identidade clara sobre ele. João está confessando isso aqui. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que eu vim batizando em água, mostrando o vínculo do Pai, ordenando a João o trabalho do batismo, ao próprio Jesus, que ele estava preparando o caminho para ele vir fazer a obra dele. E no verso 32 ele está dizendo: e João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito Santo descer como pomba e repousar sobre ele mesmo. Como que ele está dizendo isso? E lá em Lucas ele está mandando perguntar se ele era mesmo. Então aqui está a prova do paradoxo, da inspiração plena de João Batista. E agora aqui no estado de consciência, o que ele lembrou dessa situação, ele está comentando, contudo, sendo usado pelo Espírito Santo para conduzir discípulos a Jesus, para conduzir a humanidade a Jesus, deixar um registro escrito daquilo que ele estava vivendo, de como Deus usa as pessoas. E no verso 33 ele dá um resumo, ele sintetiza tudo isso que ele falou até agora, dizendo que eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem você vê descer o Espírito Santo e parar sobre ele, esse é o que batiza no Espírito Santo. Olha aí, apontando para Jesus como responsável pelo batismo no Espírito Santo. É o que conduz à conversão às pessoas. Ele, com toda a sua vitória magnífica sobre a morte, ele encaminha o Espírito Santo às pessoas que aceitaram o sacrifício dele, que aceitam o sacrifício dele. E as pessoas, ao serem tomadas pelo Espírito Santo, vivem o batismo do Espírito Santo, é a conversão plena, de maneira inabalável, naquele que foi vitorioso sobre a morte. E no verso 34, João comenta que eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que esse é o Filho de Deus. Então, meus irmãos, essa nova compreensão do Messias, que foi ampliada e consumada após o que ocorreu em Lucas 7, 18 a 23, porque quando os discípulos de João comentaram sobre essa questão, foram lá fazer a indagação para Jesus se ele era o que haveria de ver, Jesus falou: vamos aqui, me acompanha aqui. E faz aquela série de milagres, curas extraordinárias e tudo mais. E ele volta para esses discípulos e fala: vai lá e conta para João o que é que você viu. Aí João, lá na cadeia, no cárcere, ao ouvir isso, glorificou a Deus. Mesmo sem entender detalhes sobre esse paradoxo de um Deus homem, alguém que ele
que ele conheceu desde a infância, cresceu junto, saber que aquele ali, por trás de uma cortina divina, de mistérios grandiosos, estava ali revelado o fato desse primo dele, de fato, ser o Filho de Deus. E João descansou em paz ao entender tudo isso. Sabe, irmãos, na lição do quarto tema, aceitação e rejeição. Aqui, na lição 2, tratou da multiplicação dos pães. Só que logo depois do milagre, aconteceu algo que lá na lição 2 não foi comentado. Ele entra na sinagoga de Cafarnaum e abre uma explicativa espiritual sobre o milagre da multiplicação dos pães. O que acontece ali no Evangelho de João, no capítulo 6, versos 51 a 71, é algo magnífico, irmãos. Esse tema do capítulo 6, Jesus, o pão da vida, me traz a recordação, há dezenas de anos atrás, quando eu me batizei na igreja. Me lembro que eu me batizei numa passagem de Natal, num sábado, de dezembro. Me lembro claramente. Quando eu saí do tanque batismal, já tinha um chamado para mim pregar numa igreja próxima dessa igreja onde eu fui batizado. Era para mim fazer o sermão, o primeiro sermão na igreja. E eu trabalhei com esse tema, Jesus, o pão da vida. Quando trata desse tema, eu nunca me esqueço dessa experiência maravilhosa que eu vivi. Sabe, irmãos, essa experiência de Jesus, o pão da vida, é um ponto marcante no ministério dele, porque ele abre um explicativo muito tenso. Sabe com o que eu comparo isso aqui, irmãos? Imagina aquele tanto de gente que acompanhando ele com tanto milagre, e gente de todo canto que tinha percebido, que já tinha assistido diversos milagres. E esse da multiplicação, então, eles estavam prontos para coroar Jesus como rei. E a hora que Jesus mostra que ele não tinha nada a ver com esse padrão de reis terrestre aqui, isso frustrou de certa forma muitos e muitos. Porque gente de vários escalões da sociedade já vinha observando nele um rei que fosse libertá-los do jugo romano. E de cara Jesus esparramou com essa ideia, com essa hipótese, tirando completamente de cena isso aí. E isso foi frustrante. E agora, a comparação mais dura que eu vejo nisso aqui é como se a gente fosse fazer uma prova e a gente não fosse bom nem em matemática, nem em física, e a maior pontuação dessa prova estaria numa equação que você bateu o olho lá e não entendeu nada. Ficou totalmente confuso. Aí vem aquele choque, aquele susto. Vou tirar nota baixa, não vou ser aprovado nessa prova que eu estou fazendo, porque eu não conheço essa matéria. Não estou entendendo nada. Isso aqui está tudo borrado na minha mente. Não consegui decifrar nada. É isso que aconteceu. A hora que ele vira para aquela multidão, explicando o simbolismo espiritual do milagre da multiplicação dos pães, mostrando que ele, o corpo dele, a carne dele, é a palavra de Deus. Que as pessoas tinham que comer desse pão para poder ser saciado e compreender, entender o conteúdo das linhas e entrelinhas da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus e da palavra viva, que ela é dirigida direto na individualidade de cada um de nós. A palavra viva. Tanto ela nos conduz a entender a inspiração da letra, o sangue da letra que está escrito, como entender aquilo que vem na inspiração direta do Espírito Santo a cada um de nós. Quando ele fala que vocês tinham que comer a minha carne, isso bagunçou tanto a cabeça da multidão, que muitos e muitos abandonaram Jesus. Isso é o que nós temos revelado aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, de 51 a 71. No verso 66, exatamente, mostra o momento que eles abandonaram Jesus.
não quer ser rei. Ele diz que não é rei. Esse padrão de rei que eles conheciam está totalmente descartado. E agora dizer que tem que comer a carne dele, como é que é isso? Que confusão é essa? Ele está fora de si, não está falando coisa com coisa não. E virar as costas, não quiser nem saber por quê. Na altura do verso 68 e 69, quando Jesus percebe aquela evasão de pessoas saindo e abandonando de segui-lo, Pedro faz uma confissão extraordinária, dizendo: o Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Irmãos, Pedro revelou isso aqui, porque Jesus perguntou se eles também não queriam abandonar. Entende, irmãos? É seríssimo, irmãos. Pedro entendeu. Por mais que tivesse dificuldade de assimilar o conteúdo que Jesus havia dito, mas alguma coisa ele começou a entender, porque senão ele teria acompanhado o restante. O Espírito Santo, irmãos, revela aquela equação difícil para a prova, que a pessoa nem estudou, mas o Espírito Santo revela. Ele consegue fazer e alcançar a nota necessária. Essa é a questão da fé. Pedro estava vinculado à questão da fé. E a fé ensina a pessoa, como nós vimos lá em Pentecostes, eles levantaram um diante de cada grupo, daquelas 19 caravanas aproximadamente que ali estavam, e eles começaram a falar na língua daqueles indivíduos sem nunca ter aprendido o idioma deles. E falaram fluentemente, a ponto deles ficarem tão admirados que diziam: mas como esses homens que são galileus, ou seja, são pessoas humildes, são pessoas que não têm instrução nenhuma praticamente, pescadores, agora como que estão falando a nossa língua que nós nascemos? Entende? Pedro falava na língua comum de todos, o grande sermão, e cada um que se posicionou diante daquelas 19 caravanas ali, estava falando na língua individual de cada caravana daquela, falando de forma fluente. Esse é o trabalho do Espírito Santo, de revelar a equação, lembra? Então é essa a questão. A fé faz isso. Quando a pessoa tem fé, ele sabe que Deus vai dirigir, que Deus vai conduzir todas as ações dele. Por isso que tudo que a gente faz na vida deve estar vinculado à nossa conversa com Deus, à nossa oração. Porque a oração fortalece a fé. E a fé nos abre o conhecimento e o acontecimento da nossa vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Ou aceitamos a palavra, simples, crua e nua como ela é, ou se rejeitamos, preferimos não descobrir o resultado da equação, pagaremos o preço, e é alto. Quinto tema, o testemunho do Pai. Irmãos, aqui nós temos o Evangelho de João, capítulo 5, 36, eu estenderia até o verso 40. Jesus explicando a sua missão, ele diz que: mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu a realizar, as mesmas obras que faço, dão testemunho de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouviste a sua voz e nem viste a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que me enviou. Aí entre o verso 39 e o 40, ele abre aquele verso conhecido: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas vocês não quereis vir a mim para terdes vida, terdes a salvação. Ou seja, o que adianta usar a Bíblia, usar a palavra para pregar, atrair prosélitos daqui e dali, seguidores, etc., encher a igreja de gente, mas no fundo nós não queremos aceitar o conteúdo da palavra. Não queremos aceitar o espírito da letra. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Paulo entendeu assim. Jesus mostrou, dentro do seu ministério, as diversas vezes que o Pai manifestou, e os discípulos especialmente assistiram na ocasião do batismo e outras ocasiões, como lá no Tabor, 3 deles, Pedro, Tiago e João, lá na Transfiguração,
viu novamente Deus falando ali que esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Então é esse testemunho que Jesus transmitiu sobre o Pai testemunhando dele. Irmãos, isso machucava a nata da liderança religiosa dos dias de Cristo, a liderança judaica. Porque o Pai era o grande foco, o Deus, desde Moisés até ali. E eles vinham buscando, tentando entender, tentando mostrar, tentando preparar as pessoas para receber o Messias. E esse Messias chega e é completamente rejeitado pela liderança. E Jesus chega ao ponto dele mesmo, está mostrando o testemunho que o Pai dá sobre ele, em vida. E isso machuca mais e mais ainda a liderança, criando um fator divisório, aonde os que amam mais ainda e os que odeiam vão odiar mais ainda. Justamente por não ter o vínculo da fé para poder sustentar a audição daquela verdade e ter a oportunidade não só de entender, mas como de viver aquela fé extraordinária apresentado pelo próprio Filho de Deus, pelos seus próprios lábios. O sermão direto de um ser divino, um Deus que se tornou homem, se tornou um de nós e está transmitindo todas as maravilhas do céu que de outra forma não teria como a humanidade ouvir, se não tem um Deus homem aqui na terra. Porque lá no Sinai, quando houve a manifestação, eles chegaram em Moisés e falaram: ó Moisés, que você fale com ele, nós temos medo de falar qualquer coisa fora do lugar aqui, falar qualquer coisa errada e nós sermos fulminados. Que o Senhor fale contigo, revele a nós tudo que é necessário que seja feito e nós obedeceremos e nós faremos. Então, na realidade, eles tinham medo de falar diretamente a Deus. E Jesus estava aqui oferecendo a oportunidade única, de maneira simplificada, não de um Moisés, mas do próprio Filho de Deus, tendo se tornado homem, revelando as maravilhas do reino eterno em detalhes, durante 3 anos e meio de ministério, fora os 30 que ele viveu na terra. Entende? Inclusive Pedro, lá em 2 Pedro 1, 17 a 18, ele revela na sua carta que nós mesmos assistimos até lá no Tabor e vimos lá no batismo dele, o Pai revelar que esse é o Filho de Deus, é o meu Filho amado. O próprio Pedro relatou na sua carta. Ele não passou batido sobre isso. Na lição do 6º tema, o testemunho da multidão. O Evangelho de João, irmãos, capítulo 7, verso 37 e 38, Jesus repete aqui o que ele já tinha dito para a mulher samaritana, lá no capítulo 4, verso 14, que aqueles que aceitam a água viva que ele está oferecendo, no peito deles se torna a fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, o Espírito Santo é a fonte que jorra, irmãos. Mas as pessoas precisam de aceitar para eles não terem mais sede mortal da palavra de Deus ou da verdade. Essa semana aconteceu uma coisa tão interessante comigo. Eu fui num vizinho aqui da fazenda e ali conversando, pessoas que ficam ali hospedadas constantemente ali, praticamente moram ali nesse vizinho, pessoas que estão acostumadas a se embriagar, a beber, etc. Mas num momento de lucidez que ele estava ali, me chamou, estava começando a chuviscar, a internet aqui do rancho tinha estragado, e eu fui lá nesse vizinho para pegar a internet emprestada para comunicar, para resolver alguns assuntos. E esse indivíduo me percebeu lá naquele chuvisqueirinho, ouvindo ali, resolvendo esses assuntos, e me chamou para dentro. Vem cá, entra para dentro. E eu fui e entrei, terminei de resolver os assuntos, entrei. Olha, sabia que eu não desprezo jamais as pessoas que falam de Jesus para mim? Sim, sem mais, sem menos, falou isso para mim. E aí ele comentou que o irmão dele, também, que é do mesmo grupo ali, gostava muito de mim, gostava de ouvir, etc., falar sobre Jesus, mas ele
eu nem conhecia antes, fiquei conhecendo ali já, tinha uma semana que eu fiquei conhecendo ele de vista, e agora estava pela primeira vez conversando com ele. E é como se a pessoa tivesse com a sede tão grande da palavra, que ele queria ouvir a palavra naquele momento. E eu abri a palavra, falando para ele sobre as maravilhas da palavra de Deus. E os olhos dele brilhavam de encanto pelo que ele estava ouvindo. E se dependesse dele, eu tinha ficado ali a noite toda. E eu mostrei para ele o meu canal. Ele pediu que eu colocasse as lições no celular dele, no WhatsApp dele, no celular dele, e eu transferi. Agendei o celular dele no meu, passei as lições para ele, e já coloquei na primeira lição para ele seguir assistindo. Sabe, irmãos, quantos e quantos por aí afora estão assim sedentos, perdidos, sem saber como começar essa reunião com Jesus, essa aproximação com Jesus. E as pessoas, quando encontram a palavra, encontram essa água jorrando, esse Espírito Santo, que toma o coração das pessoas, que elas marcam o foco para a vida delas. Eles acham uma certeza absoluta do que eles procuravam a vida inteira e ainda não tinham encontrado. E isso não tem dinheiro que pague, irmãos. A satisfação de ter a certeza de que recebemos o Espírito Santo. Como as pessoas lá no Pentecoste um dia receberam essa fonte de água a jorrar, e eles saíam ali, cada um para o seu canto, pregando e levando essa água para outras pessoas, que a igreja foi se fortalecendo de lá para cá de maneira extraordinária, através dessa chuva, chamada então de chuva temporã, que foi para plantio da semente que caiu naquele tempo. E hoje nós estamos prestes a receber a chuva serôdia, que é para colheita. Essa chuva do Espírito Santo sobre nós. O testemunho da multidão está para se repetir. E o sétimo tema, Jesus, o nosso foco. Irmãos, o que temos aqui no Desejar a Todas as Nações, página 309, 310, diz o seguinte: para quem iremos? Os mestres de Israel eram escravos do formalismo. Os fariseus e saduceus viviam em contínuas disputas. Deixar Jesus significava associar-se a pessoas que discutiam de forma obstinada ritos e cerimônias e a homens ambiciosos que buscavam a própria glória. Para quem iremos? Não podia se afastar dos ensinos de Cristo, de suas lições de amor e misericórdia, e ir para as trevas da incredulidade e para a perversidade do mundo. Enquanto o Salvador era abandonado por muitos que haviam testemunhado suas maravilhosas obras, Pedro expressava a fé dos discípulos: tu és o Cristo, como dito em Mateus 16:16. E o próprio pensamento de perder essa âncora de seu coração os enchia de temor e pesar. Oração, Senhor, da certeza absoluta da Tua Palavra, dos acontecimentos revelados na Tua Palavra, das profecias, das doutrinas, e que nós sejamos santificados na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é verdade. Capacita-nos à compreensão, capacita-nos ao exercício da Tua Palavra, para que a nossa fé possa se fortalecer a cada dia mais. E sermos usados como instrumento nas Tuas mãos para conduzir outros aos Teus pés. E que naquele grande dia, nós e os que nos cercam, sejam contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sem
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é